E aí pessoal, próximo já aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História, corrigindo aí as atividades do livro de História das páginas 30 a 31. Então, pega esse material, a gente vai realizar a nossa correção agora. Vamos lá, seguindo aqui para a nossa atividade do livro de História, a gente vai realizar a leitura do texto e, é claro, vamos seguindo aí com as questõezinhas. No capítulo 4, nós temos trabalhado aí um pouquinho com agricultura e ocupação do espaço. Então vamos ver aqui. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que os locais próximos dos rios eram ricos em frutas e diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo de caça. Para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machado, facas e foice de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram então a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimento que passaram a ser cultivados. A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, com esse excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam. Eles começaram a se fixar e foram ocupando diversas regiões do planeta. Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores. Mesmo com as inovações tecnológicas, a antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante para o cultivo do nosso alimento. Detalhezinho interessante, para que vocês aí consigam realizar as atividades, tá? Observem aqui esses termos que nós temos aqui nas palavrinhas, né? Domesticação de plantas, técnicas agrícolas. Anotem eles aí, ó, no caderninho, tá? Para a gente poder criar o nosso próprio dicionário pessoal. Depois a gente vai trabalhar, vai ter um momento aí para trabalhar com essa questão do dicionário pessoal, tá? Produzir algumas palavrinhas aí para que a gente possa justamente aumentar o nosso vocabulário. Professor, mas por que eu tenho que fazer um dicionário pessoal? Não tem um dicionário na internet, não tem um dicionário físico? Verdade. Só que esse dicionário ele possui muitas palavras. Algumas delas nós não costumamos utilizar no nosso dia a dia, tá? E outras só vamos utilizar em algumas poucas situações, principalmente aí algumas palavras mais antigas. Então é interessante eu saber o significado de algumas palavrinhas para que pelo menos aí eu tenha sempre disponível, tá certo? Esse significado eu consiga entender de forma mais simples do que na versão do dicionário tradicional, certo? Então ter um dicionário pessoal facilita o meu contato com essas novas palavrinhas. E assim eu vou conseguindo aprender e aprender mais dessas novas palavras. Mas vamos lá. O que significa então domesticação das plantas? A gente sabe da domesticação dos animais, né? Seria basicamente ali eu aprender a controlar, aprender ali a usar a força dos animais ao meu favor. A mesma coisa aconteceu com as plantas. Tá? As plantas primitivas, elas eram bem diferentes do que nós temos hoje em dia. Um exemplo delas, nós temos aí o milho, tá? Que o milho que nós conhecemos, amarelinho, bonitinho, né? Ele é uma versão muito mais forte, muito mais ali robusta em comparação com o milho que era antigo. Antigamente existiam várias espécies de milhos diferentes, alguns amarelos, outros ali com cores diferentes, né? Ou ainda milho ali vermelho, tá? Lembrando, o milho ele foi uma descoberta aí dos povos americanos, né? E eles já utilizavam o milho, já comiam aí o milho, mas de uma forma diferente da que nós costumamos utilizar hoje em dia, tá certo? Então, através da seleção, os seres humanos eles foram aprimorando esses alimentos, esses vegetais, essas plantas, e com isso foram chegando aí
nas que nós conhecemos hoje em dia, tá certo? As versões mais adaptadas às nossas necessidades. Tranquilo? Então, a domesticação de plantas seria isso: eu adaptar, eu selecionar aquelas plantas que melhor contribuem para o nosso sustento, para a nossa alimentação. E com relação às técnicas agrícolas, professor, as técnicas agrícolas seriam aquelas tecnologias, aqueles instrumentos que eu vou me utilizar para facilitar a vida. Quando eu falo de tecnologia, estou me referindo a qualquer coisa que tenha o propósito de facilitar a vida, tá bom? Desde um computador, como temos hoje em dia, até mesmo o uso ali de ferramentas primitivas, como as ferramentas de pedra lascada ou as ferramentas de pedra polida, tá? São ferramentas tecnológicas, são técnicas ali que são utilizadas para facilitar a vida do ser humano. E agora a gente vai seguir com a nossa atividadezinha aqui, ó, da página 31, tá bom? Então, pegue esse material aí para vocês poderem ir acompanhando comigo e ir corrigindo essas questõezinhas. Vamos lá. Primeira questão: leia o texto e marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo. Vamos ver aqui, ó, nós temos: o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. E aí, será que essa é uma resposta verdadeira ou será que é uma resposta falsa? O que é que vocês acham? Coloquem aí pelos comentários, certo? A resposta vai ser que ela é verdadeira, não é isso? Graças à agricultura é que surgiu aí o processo de sedentarização. Já que nós temos mais alimento, obviamente nós não precisamos estar nos movimentando, buscando outros locais para passar, tá certo? Na sequência aí, ó, apresentar: apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Da pesca e da coleta. Correto. A agricultura facilitou aí esse contato com mais alimentos, mas ainda se continuou caçando, pescando e coletando. Só que agora começou-se a utilizar as regiões próximas dos rios para facilitar essa busca. Letra F, ou melhor, desculpe, terceira questão ali, ó. Como não havia técnicas para continuar a cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis? Não. Essa aí é a maior mentira que existe. Nós não tínhamos técnicas para cultivar a terra, então o ser humano criou técnicas, certo? Ele descobriu através ali da tentativa e do erro, até conseguir desenvolver técnicas úteis para se realizar aí essa produção, certo? Se realizar aí a agricultura. Inclusive, muitas dessas técnicas, como foi falado aqui no texto, né, são utilizadas até hoje. Última questão ali, ó. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho? Verdadeiro. É graças à agricultura que nós vamos ter o uso aqui de uma tecnologia, certo? Mais aprimorada durante aí o finalzinho da pré-história, e nós vamos trabalhar justamente para esse avanço da sociedade, tá bom? Segunda questão: assinale a imagem que mostra uma técnica agrícola que não era usada há 2000 anos. Nós temos aqui, ó, uma pessoa com uma enxada, né, arando ali a terra, e nós temos uma máquina agrícola arando a terra também. Qual desses dois é que não existia há 12 mil anos atrás? A resposta vai ser a máquina agrícola, certo? A máquina agrícola é uma versão moderna para facilitar ainda mais a nossa vida e o nosso trabalho aí no campo, mas ele não existia há 12 mil anos atrás, ok? Seguindo então agora para a terceira questão: preencha a lacuna do texto sobre o início da prática da agricultura utilizando as palavras abaixo. Nós temos aí, ó, técnicas, sementes, pedra polida e domesticar, tá? Lembrando, domesticar não é apenas domesticar animais, mas também as próprias plantas, beleza? Então vamos ver aqui o nosso textozinho que a gente vai complementar. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a plantas e animais. Qual seria a resposta? Seria, deixa eu só pagar aqui, seria domesticar, não é isso? Eles começaram a domesticar
plantas e animais para o uso e para a sobrevivência. Eles também criaram as chamadas técnicas para o cultivo de vegetais, como abrir aí pequenas valas na terra com ferramentas feitas de pedra e madeira e pedra polida, ok? Pedra polida. E aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Vamos seguir agora para a próxima questão. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. A mudança no modo de vida dos seres humanos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Este fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. O desenvolvimento de instrumentos e recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro, e cobertos com folhagem. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra a adversidade da natureza. Lembrando, na pré-história existiam muitos perigos, dentre eles animais e, é claro, aí as próprias temperaturas eram um perigo para a sobrevivência humana. Então esse avanço foi interessante para ajudar a nossa espécie. Vamos lá. Pois ofereciam maior proteção contra a adversidade da natureza, como a chuva, neve e alguns animais predatórios. A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram um crescimento da população, pois aumentou o número de nascimentos e a população passou a viver mais tempo. Com um número maior de pessoas, é necessário aumentar a quantidade de alimentos. Assim, o controle de produção precisava ser cada vez mais eficiente. A baixa produção de alimentos poderia levá-los à morte. Por isso, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Sem o aumento constante na agricultura, certo, não poderia haver aí o crescimento da população. Então, esse crescimento só foi possível graças a esse surgimento, tá? As tribos aumentaram, os clãs aumentaram e, eventualmente, cada vez mais, a quantidade de alimentos também foi aumentando. E agora a gente vai aproveitar para responder as próximas questões, certo? Vamos ver aqui, ó. Quarta questão. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos? Bom, a resposta, pessoal, para isso é que o desenvolvimento aí da agricultura, ela alterou o modo de vida dos seres humanos, né? Com a criação de animais e o cultivo de plantas, levaram aí esses seres humanos a abandonar o modo de vida nômade, né? E atuar justamente como sedentários, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que essas táticas, essas técnicas agrícolas, elas provocaram as mudanças justamente por... Então, aí, para responder a nossa atividade número 4, vou colocar aqui a resposta. Por ela facilitar ali a sobrevivência dos grupos humanos, passando aí justamente do período nomadista, certo? Esse período aí, esse processo de nômades, para a sedentarização. Quinta questão. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Bom, o motivo aí é porque, graças à agricultura, né, nós temos aí o processo de fixação dos seres humanos, que fez com que eles dependessem aí, principalmente do cultivo dos alimentos, tá? Para a sua sobrevivência. E se a produção aí não for suficiente, eles poderiam enfrentar situações de fome. Em outras palavras, eu poderia dizer aí que, graças à agricultura, eu tenho essa possibilidade no aumento das condições de alimentação, e isso favoreceu com que a agricultura se tornasse o foco nessa alimentação. Consequentemente, eu tivesse aí também um aumento na população, no número de indivíduos de um clã. Se a agricultura desaparecesse ou ela não fosse ali bem realizada, esse mesmo clã ele poderia simplesmente ser extinto, desaparecer,
tá? Devido a justamente a questão de esse alimento ser essencial para a sobrevivência. Tranquilo? Seguindo, sexta questão. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para as mudanças que ocorreram depois do aprimoramento das técnicas agrícolas. Vamos lá. Eu tenho aí nomadismo e tenho agricultura. Eu vou marcar aqui os números correspondentes para cada questão, certo? Coleta de frutos e vegetais na natureza. Essa aí seria a resposta para número 1. Abrigos feitos de pedra e madeira. Já seria aí após o surgimento da agricultura, né? O ser humano já tem um domínio melhor das técnicas e ferramentas. Uso de ferramentas de pedra lascada. Isso aí faz parte do Paleolítico, então é um período antes da agricultura. Convívio com animais predatórios. Também faz parte aí da época do Paleolítico. O ser humano aí ele está sobrevivendo a todo custo à natureza. Cultivo de vegetais. Através aí da agricultura nós vamos começar a cultivar as primeiras versões de vegetais, né? Que são bem diferentes do que nós conhecemos hoje em dia. Só depois aí de muita seleção é que esses alimentos, esses vegetais, se tornaram aí os que nós conhecemos no nosso dia a dia, tá bom? Baixa expectativa de vida faz parte do início da pré-história. Já é que a caça, principalmente, né? A busca de alimentos era algo perigoso. E é claro também as condições de saúde aí, de alimentação também era o que se tinha para comer, você não tinha muita escolha. Tanto é que muitos grupos não chegavam mais do que 30 anos aí de idade. Abrigos em cavernas e uso de fogo para o aquecimento. Nesse caso a resposta também vai ser número 1, o início aí do Paleolítico, né, até o finalzinho dele, antes do surgimento da agricultura. Migração constante em busca de alimentos. Também seria aí o número 1, já que temos aí o processo de nomadismo. Aumento do número de nascimentos. Graças à agricultura, vamos ter um aumento na população humana. E por último ali, ó, maior quantidade de alimentos, que vai ser graças à agricultura. Tranquilo? E aí com isso aí nós preenchemos a sexta questão. Vamos passar agora para a próxima. Vamos lá, vamos ler aqui o texto A Organização Social dos Grupos Humanos. A transição da vida nômade para a sedentarização demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo. É importante isso aqui. Ela não ocorreu ao mesmo tempo em todos os locais, tá certo? Nem os produtos cultivados eram os mesmos. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares ou clãs, que milhares de anos depois deram origem às aldeias, vilas, cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto a diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente um homem mais velho. Detalhe, isso aqui não é obrigatório em todos os casos, tá? Como a gente vai ver aqui nesse textozinho abaixo, alguns grupos, alguns cientistas acreditam que existiram também líderes mulheres em algumas sociedades primitivas. Vamos ver. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao poder de atributos atribuídos às mulheres por causa da gestação, que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres, que poderiam ser responsáveis pela organização do grupo. Então nós temos aí, ó, duas esculturazinhas, né, que mostram justamente esse culto, aí, esse respeito às mulheres. Um é a Vênus de Windeful e a outra é a Vênus de Lesburg, tá certo? São duas descobertas aí em épocas diferentes, né, que mostram justamente como diferentes grupos em diferentes regiões eles tinham esse respeito a essa liderança feminina, tá bom? E agora seguindo aqui para a nossa atividade número 7. As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do humanismo para a sedentarização pode ser considerada uma mudança de longa duração? Justifique.
E aí, será que é uma mudança de longa duração? Resposta, sim, né? Por quê? Sim, porque ela foi aí uma mudança que ocorreu de forma gradativa, ou seja, lentamente, tá? Ela demorou ali milhares de anos para acontecer e não foi em todo local que aconteceu ao mesmo tempo, tá bom, turminha? A exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, existiam grupos que já tinham aí sua cidade, né? E já estavam ali sedentarizados, mas tinham outros que precisavam migrar de um local para o outro em busca de alimentos, certo? Para fazer esse processo de renovação aí da floresta, tá bom? Seguindo. Oitavo, explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por mulheres há mais de 20 mil anos. Bom, a resposta para isso é justamente aí essa descoberta das esculturas, tá certo? Eles encontraram esculturas que representavam figuras femininas e de outras do culto aí à fertilidade, né? Para eles, essas esculturas podem representar a posição de destaque que as mulheres ocupavam nas organizações das sociedades. Então, vamos colocar aqui justamente essa questãozinha, né? Que os cientistas encontraram peças e objetos que cultuavam aí as mulheres e a fertilidade. Esse seria o motivo principal por causa dessa concepção de que as mulheres também foram lidas aí durante esse período da pré-história, tá bom? E por último aqui, turminha, questão número 9. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Vamos ver aqui, ó. O processo de fixação de seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia e na África. Resposta, falso, não é isso? Não ocorreu ao mesmo tempo, de forma nenhuma. Na verdade, demorou muito tempo para ocorrer, tá? Além da Vênus de Wonderful, foram encontradas outras esculturas femininas que têm mais de 20 mil anos? Sim. Existiam outras esculturas, tá certo? Que comprovam justamente essa questão aí do culto aí, desse respeito aí às mulheres durante a pré-história como líderes. Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e instrumentos de trabalho? Verdadeiro. Não tinha propriedade privada, não tinha aí a questão de ser dono de algo. Todo mundo compartilhava as coisas para sobreviver. Se não fizesse isso, não era possível sobreviver à natureza, tá? Foi aí o início das sociedades humanas, foi graças a essa ideia de compartilhar. E por último ali, ó, os pesquisadores encontraram diversos vestígios históricos que comprovam a existência das sociedades matriarcais? Não, eles só encontraram, né, justamente essa questão das esculturas, correto? Então aí, por enquanto, ainda não se tem mais provas com relação a isso, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa correção de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí de se inscrever no canal, de clicar aí no gostei, de comentar esse vídeo e, se possível, compartilhe com os coleguinhas. A gente se vê em uma próxima videoaula. Um abraço e tchau!